Olá, meu nome é Francisco Bleirutes, sou estudante de Engenharia de Computação do quarto período da PUC Paraná e hoje vou apresentar o jogo dos 15, desenvolvendo a linguagem C na disciplina de Programação Imperativa. Vamos começar mostrando o código do jogo. Nós temos aqui as bibliotecas utilizadas, as bibliotecas base, as bibliotecas TimeH para mudar a semente do random. Nós temos a biblioteca string para puxar as propriedades de string. Nós temos a biblioteca Conio, a qual nos fornece a função get, ou seja, podemos digitar no console sem necessidade de apertar Enter. Nós temos a biblioteca Windows.h, a qual nos permite desacelerar loops e melhorar a visualização de impressões, de prints. Nós temos aqui as constantes, esquerda, direita e cima, baixo. E nós temos aqui as funções utilizadas nessa seguinte ordem ao longo do código: print slowly, copy matrices, print void character, shuffle, user movement, equal matrices e victory message. Aqui, o programa principal inicia-se com a declaração das matrizes. A matriz ganha, a matriz a qual M1 que receberá matriz M, e essa matriz M1 será futuramente embaralhada para a resolução do usuário. Nós temos aqui as declarações de variáveis de dificuldade, de resposta, movimentos do usuário, textos que serão utilizados ao longo do jogo para comandos, enfim. Nós temos aqui contadores e ponteiros que guardam a posição do zero, ou seja, do vazio. Enfim, nós temos aqui o M1 recebendo uma cópia de M, ou seja, M1 agora é igual a M. Na sequência, temos as mensagens de boas-vindas, as possíveis respostas que o usuário pode fornecer, mensagens indicando controles, instruções, enfim. Agora o usuário podendo também escolher as dificuldades, enfim, que são 4, uma muito fácil, fácil, médio e difícil. Depois de decidida a dificuldade, a função shuffle é chamada, a função de embaralhamento vai pegar a matriz M1 e vai embaralhá-la para que o usuário possa resolvê-la na sequência. Esse loop é o loop que vai iniciar a resolução da matriz. Ou seja, o usuário toma as rédeas da função e começa a resolver. Esse loop vai continuar acontecendo até que as matrizes se igualem, ou seja, o usuário vai jogar até que a matriz M1 se iguale à matriz M. Quando elas forem igualadas, a mensagem de vitória aparecerá na tela e o jogo será finalizado. Agora vamos apresentar as funções. A primeira função é a função de print slowly, ou seja, imprime os textos de forma mais lenta. Simplesmente puxamos a função sleep, damos um delay em milissegundo e o loop ocorre de forma devagar. O loop de impressão ocorre de forma mais devagar. Temos aqui na sequência outra função, é a função que copia as matrizes, ou seja, é a função que copiou a matriz M para M1. Enfim, o copia cada termo com 2 fors. Na sequência, nós temos a função que imprime qualquer matriz. Basta colocá-la aqui, por chamada por referência, ela imprimirá construindo graficamente usando tabelas, caracteres da tabela ACE estendida, fazendo barra superior, direita, esquerda, inferior, tornando a visualização melhor. Nós temos aqui a matriz, a função print void character, ou seja, é a função que vai imprimir o zero com caracteres da tabela ACE. E na sequência, nós temos a função shuffle, ou seja, a função de embaralhamento, a qual entregaremos M1 para ela, e ela, com base na dificuldade, vai receber um certo número de embaralhamentos e embaralhará conforme a dificuldade escolhida. O embaralhamento ocorre de forma randômica, respeitando os limites da matriz. Ou seja, caso o elemento esteja à esquerda na coluna 1, ele não poderá ir para a esquerda. E assim para todos os outros casos, respeitando sempre os limites da matriz. E caso, nessas randomizações, o vazio volte para a posição que ele estava anteriormente, mais um contador é adicionado. Ou seja, o jogo continuará embaralhando a matriz M1
até que ele não volte para a posição anterior e que ele respeite os limites impostos pela matriz 4x4. Na sequência, temos outra função, que é a função do movimento do usuário, vai receber a escolha do usuário e né, pelos comandos WASD, tanto maiúsculo quanto minúsculo, e o movimento ocorre da mesma forma que a função shuffle, de embaralhamento. O princípio é o mesmo, tendo um contador de tentativas que será mostrado na tela. E sempre guardando a nova posição do vazio, ou seja, do zero, pelos ponteiros. É uma maneira de retornar dois valores de uma função, é utilizar dois valores, uma maneira de retornar dois valores numa função em C é utilizando ponteiros, como temos aqui. Muito bem, nós temos agora a função equalMatrix, que é a função que checa se a matriz embaralhada, ou seja, a matriz que está sendo resolvida, é igual à matriz original, que vai finalizar o loop e que vai definir a vitória, ou seja, se o usuário resolver a matriz for igual à matriz original, nós teremos a vitória do game. Nós temos a função que transmite a mensagem de vitória, cada dificuldade tem sua mensagem. Enfim, é isso aí. Agora vamos testar na prática. Vamos dar o play. Muito bem, o jogo inicia dando boas-vindas ao usuário e dando-lhe a opção de responder se ele está preparado ou não. O usuário pode digitar yes or no, tanto maiúsculo quanto minúsculo. Mas vamos dizer que ele não está preparado. Aparece uma mensagem fazendo uma brincadeira, uma piada, forçando o usuário a continuar jogando, mas calma que ainda existe uma função nesse jogo que será possível o usuário sair quando ele desejar. Mas muito bem, daí na sequência ele mostra instruções de como deve ocorrer o jogo, ele diz que ele vai ter que conquistar esta configuração da matriz, movendo peças lado a lado, trocando de posições de peças lado a lado com o vazio. Em seguida ele dá os comandos WASD, e ele pergunta qual a dificuldade que o jogador deseja. Vamos escolher a dificuldade fácil, não muito fácil, não tem graça. Então vamos pedir a dificuldade fácil, a dificuldade chicken. Caso o usuário digite qualquer coisa, o jogo sugerirá que se escreva em caps lock. Nesse momento, a matriz será embaralhada. A mensagem de preparação aparece. E o usuário pode iniciar o jogo utilizando o WASD, tanto com caps lock ligado quanto não ligado. Dá para ver que o jogo foi uma configuração muito fácil. Pronto, conquistamos a configuração desejada, a mensagem de vitória aparece com base na nossa dificuldade. Beleza, o jogo foi finalizado. Agora, vou mostrar outras funcionalidades. Caso o jogador escolha uma dificuldade maior e não consiga R por 50 tentativas, o jogo lhe torna a opção de poder continuar ou sair. Ó, vamos supor que vamos escolher a dificuldade mais alta, Gold. Mais embaralhamentos. Agora eu vou errar de propósito 50 vezes. O número de tentativas, eu vou mexer até que o número de tentativas chegue a 50. Quando chega a 50,
o jogo provoca o usuário, dizendo que o jogo está muito difícil e pergunta se ele deseja sair. Caso o usuário fale não, ele pode continuar jogando até vencer. Mas caso ele fale sim, tanto maiúsculo quanto minúsculo, errando ou não, caso ele erre, o jogo sempre vai sugerir yes or no, yes or no. Então o usuário, vamos supor que ele quer sair, o jogo finaliza. É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Esse é o 15 Puzzle Game, construído em linguagem C. E até mais.